A intenção da imersão é você receber um conteúdo que, às vezes, na igreja, durante a pregação, durante a EBD, não é pouco tempo para passar. Mesmo que aqui também seja pouco tempo, é muito valioso. Todas as imersões têm sido uma bênção. O depoimento das pessoas que nos procuram é sempre de muita valia. Então, eu espero que Deus abençoe o seu coração nesta noite, abra o teu entendimento para que o Espírito Santo possa esclarecer e falar ao seu coração. Para quem não é daqui, nós temos aqui na escada ao lado, na descida, bebedouro e banheiro. Quando for aproximadamente 8h30, nós teremos um cafezinho para você acordar, para não cochilar. Vai ser no salão, então vocês descem a escada e na outra entrada tem um salão embaixo, aí vai ser aproximadamente 15 minutos, vai ser bem rapidinho, só para acordar e subir. Desculpa. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. No segundo momento, nós vamos ter uma lista de presença. Aí nós vamos passar para todos assinarem, tá bom? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença. Pedimos ao Senhor, neste momento, toma o nosso coração, nossa mente, cativa em obediência ao Teu Espírito, para que possamos, ó Pai querido, evoluir, aprender mais de Ti, entender acerca dos últimos tempos. Fala ao nosso coração. Usa o Teu servo nessa noite, ó Pai querido, que ele possa ser cada vez mais, ó Deus, intrípido, ó Pai querido, na Tua presença. Que ele possa ser cada vez mais ousado na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que ele possa falar claramente a cada coração. E pedimos, ó Pai querido, abençoe todos que estão aqui, com poder e graça, que cada um possa ser abençoado nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, esteja conosco, para a honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Pode se sentar. Queridos, graça e paz. Amém? É bom estar aqui mais uma vez na nossa terceira imersão. E obrigado por vocês terem vindo. Eu creio que vai ser uns minutos de bênção na nossa vida, minuto de aprendizado para nós, né? É um assunto que todo mundo gosta. É um assunto que você chega aqui com muitas dúvidas, mas você vai embora com elas. Brincadeira, nós vamos esclarecer as dúvidas aqui hoje, tá bom? Mas antes, vamos louvar o Senhor. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos.
o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Pai, nós louvamos o Teu nome. Pedimos que mais uma vez o Senhor venha abrir o nosso entendimento para compreender a maravilha da Tua palavra. Ilumina, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? É isto. Queridos, olha, os meus alunos que estão aqui, já conversamos sobre o que eu vou falar agora, para introduzir para vocês. Sobre a Bíblia Sagrada. Quando nós estudamos bibliologia, nós aprendemos sobre a ideia de revelação, inspiração e iluminação. Não é a nossa matéria para hoje. Hoje nós vamos falar sobre escatologia. Mas sobre bibliologia, tem 3 palavras-chave: revelação, inspiração e iluminação. Quais são essas 3 palavras-chave? A Bíblia já foi revelada. Revelação tem a ver com aquilo que eu estou segurando. Já está revelada. Ou está aqui, ou está no celular de alguém aí. Mas já foi revelada. A Bíblia que foi revelada é porque alguém recebeu inspiração. Alguém recebeu inspiração, pegou uma caneta e passou para um papel. Já foi revelada o que foi inspirado. Quando você for ler a Bíblia, preparar um estudo bíblico, preparar um sermão, sozinho na sua casa, lendo a Bíblia, você aqui nesse exato momento, quando for ler, ao ler algum texto, você não vai pedir que o Senhor, Senhor, inspira a Tua palavra para mim, eu preciso de entender. Isso não vai acontecer, porque a Bíblia já foi inspirada, já foi revelada, está aí na sua mão, está aí no seu celular. Então, se você quer compreender a Bíblia, você fala: Senhor, a Tua palavra que já foi inspirada, que já foi até revelada, está aqui na minha mão, está aqui no meu celular, ilumina ela o meu coração. Senhor, eu estou lendo esse capítulo 10 aqui do livro tal, mas eu não estou conseguindo entender nada desse capítulo. Por favor, não pede Deus inspiração, porque já foi. Então nós vamos pedir o quê? Iluminação. Você chega no seu quarto, tudo escuro, você aperta lá a tomada e a luz clareia tudo. Aí você passa a enxergar. É isso. Tem gente que está pedindo para Deus inspirar uma palavra. Eu pedi a Deus uma inspiração para eu trazer uma palavra que não, já foi inspirado. Quem está entendendo, diga amém. Então você vai pedir a Deus iluminação, tá bom? Queridos, e que o Senhor realmente, através do Espírito Santo, possa iluminar a nossa mente e que possa nos ajudar a compreender as maravilhas. Louvo a Deus. Está ali a minha esposa, Gislaine. Fala assim, meu amor.
o meu filho primogênito, Lucas, né, que tem sido bênção na minha vida. O Mateuzinho foi para o ensaio agora do louvor, que eles vão cantar domingo no trabalho das crianças. Eu louvo a Deus pela minha família, que tem sido canal de bênção na minha vida. Para quem não me conhece, né, esse estilo aqui do tamanho de Golias e forte como Sansão, né, Jorginho, e sou de uma raiz assembleiana, nasci no contexto da Assembleia de Deus, e desde criança apaixonado com escola dominical. Lembro até hoje todos os brindes que eu ganhei na escola dominical por não faltar nenhuma escola bíblica dominical, né? Eu sou de uma geração onde a gente estava viajando e meus pais tinham que vir embora, porque é tipo assim, é pecado faltar da escola dominical, né? Eu sou dessa geração. Sou de uma geração que ainda apanhava porque estava na casa do vizinho vendo televisão, né? Eu sou da geração que colocava o tênis de futebol de salão escondido na sacola para ninguém saber que eu vou jogar bola. Eu sou dessa geração. E quando eu saio no congresso de jovens para pregar, que eu conto isso para eles, eles falam assim: misericórdia, isso não é vida não. E eu falo assim: se é vida eu não sei, mas hoje eu sou pastor e estou pregando aqui. Quem é o próximo que vai pregar? Né? Eu sou dessa geração. Com 17 anos de idade, o meu superintendente virou para mim e falou assim, com 17 anos, falou assim: a partir de domingo que vem, você assume a escola bíblica dominical da juventude. Com 17 anos. Aí as pernas tremeram, mas eu aceitei o desafio. Quando eu aceitei o desafio, eu comecei a investir. Comecei a investir porque agora eu precisava de ministrar. E eu queria ir além daquilo que vinha na revistinha. O que vem na revistinha, eu não sei como que muitos professores até hoje se contentam em ler só o que está na revistinha. Porque só o que está na revistinha, aquilo lá só é o esqueleto. Ali é só para direcionar o professor que ele vai falar. Mas aí tem muitas coisas além do que está naquela revistinha. Aí fui fazer curso de teologia. Terminei um, terminei o outro, terminei um, terminei o outro. Fui gostando. Fiz ETAD, depois comecei a dar aula na ETAD, né? Formei aqui no ITS, Instituto Shalom, né? Fiz a FATEFI, reconheci meu curso de teologia pelo MEC. Depois tive a oportunidade para fazer pós-graduação em ciências da religião. E o que você quiser me perguntar sobre essa área de ciência e religião, por favor, não pergunta, né? Só fiz o curso. E nós temos estudado. O meu maior investimento tem sido livros, né? Eu até brinco com as pessoas que, quando eu estava preparando para casar, gastando com construção, e eu virei para meu pai e falei assim: pai, eu vou parar a construção. Ah, por quê? Eu preciso de comprar uma coleção de livros. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, ele não vai me bater por causa disso, né? E parei a construção para comprar 2 coleções de livros, porque era caro. Eu padeci para pagar. E hoje eu fico olhando que aquelas 2 coleções que eu comprei, caríssimo, que eu fiquei prestações e mais prestações, você vai lá hoje, dá só um clique, download, e não estudam. É só baixar no negócio lá e você já tem tudo de graça. Um tanto de livros que eu tenho hoje lá em casa, que eu pagava, hoje está tudo 0,800. E muitas pessoas ainda não entendem que está fácil para estudar. Olha Deus falando aí, hein? Então, investimento. Você pode estudar em várias escolas, você pode fazer 300 seminários, pode ter um tanto de diploma, porque aqueles diplomas na parede não vai te ajudar em nada. Você só tem um diploma. Mas os livros na sua casa, os livros que você tem, esse é o que vai te dar base. Tem milhares de pessoas com diploma que não tem condição nenhuma de assumir uma classe de escola dominical, mas tem um diploma, porque estudou naquele período de 2 anos, 3, 4 anos, mas pararam, mas tem um diploma. Mas é os livros que vai te manter de pé. É os livros, compra um, compra outro, vai estudando, é eles que vai acendendo a chama, né? São os livros. Então não desiste de investir
em livros, tá? Façam isso, por favor. Eu quero acreditar que uma grande parte que está aqui são professores de escola dominical, né? Líderes de alguma coisa na igreja. Se não é, vai ser a partir de hoje, 22 horas, né? Mas faça esse investimento. Compre livro mesmo. Invista em materiais. Queridos, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, 70 semanas de Daniel. É um assunto escatológico. Nós tivemos nossa primeira imersão aqui, que nós falamos sobre o tabernáculo. Muitos falam assim: tabernáculo, Antigo Testamento, para quê? Mas quem não estuda tabernáculo, é por isso que se perde quando vai estudar, principalmente os evangelhos. É por isso que não entende nada sobre igreja, não entende nada sobre Jesus. É por isso que não entende nada sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. É porque não quis saber sobre o tabernáculo. A mesma coisa, quem está estudando a Bíblia, quem está lendo a Bíblia, quando chega em Levítico, ele pula o Levítico. Não, livro é ruim demais. Aí lá no Novo Testamento ele vai pular Hebreus também, porque se não quis estudar Levítico, ele vai desistir de estudar Hebreus. E se você gosta de escatologia, talvez tem gente aqui que já fez vários seminários de escatologia e vai continuar se perdendo em escatologia, porque não quis aprender a sequência da história bíblica. Deixa eu falar com você. Mês que vem nós vamos ter aqui a quarta imersão. Aí nós vamos falar sobre Apocalipse, ok? A quarta imersão vai ser sobre o Apocalipse. Vai ser sobre o quê? Apocalipse. Talvez alguém vai pensar assim: mas de novo? Talvez lá na sua igreja teve um seminário de escatologia e você participou do seminário de escatologia. Passa alguns meses, o seu pastor te convoca a participar do seminário de Apocalipse. Aí você fala assim: mas de novo? Já tivemos. Escatologia é escatologia. Apocalipse é Apocalipse. O Apocalipse, ele está dentro da escatologia. O que é estudar escatologia? Estudar escatologia é você entender uma história que começa lá no Antigo Testamento até o fim dos tempos. Apocalipse é só um detalhezinho no final dos tempos, ok? É mais ou menos assim. Escatologia é a pizza. Escatologia é a pizza. Apocalipse é aquele último pedaço da pizza, aquele que tira para o ímpio, para quem vai ficar, né? Então escatologia é toda a pizza. Apocalipse é aquele último pedaço da pizza. Então, se você fez um seminário de escatologia, agora vai ter Apocalipse. Apocalipse é estudar o livro de Apocalipse. Escatologia tem tudo a ver com toda a história que começa lá no Antigo Testamento. O Apocalipse é só o livro de Apocalipse. Agora, o ideal é que você entenda escatologia por base das 70 semanas de Daniel, para depois você estudar Apocalipse. Porque se você conseguiu compreender a semana de Daniel, que é escatologia, quem aqui já viu na Bíblia, ou pregação, ou estudo, daquela estátua de Nabucodonosor? Cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados de ferro com barro. Levante a mão. Se você não entende aquela estátua, não conseguiu entender ainda aquela estátua, você sempre vai ter dificuldade para entender a escatologia. E não adianta ir para o Apocalipse. Tem que ser uma sequência. Então, é o que nós vamos fazer aqui hoje, tá? E no intervalo, se você quiser olhar alguns livros aqui, livro de escatologia, Apocalipse, né? Esse quadro aqui, olha aqui a estátua de Nabucodonosor, né? Ó, relatado lá no livro de Daniel. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro, os pés misturados ferro com barro. Então é necessário nós compreendermos essas coisas. Ali já um quadro voltado mais para o livro de Apocalipse mesmo, né? Lá a história da escatologia começa lá no Antigo Testamento. Aqui uma visão do Apocalipse, tá bom? E eu comecei me apresentando, e em 2018 nós iniciamos um projeto Destrinchando a Bíblia com os adolescentes, né?
2019, 2020, estendeu para todo mundo, né? Várias igrejas aqui em Patinga, toda segunda-feira, de fevereiro a novembro, lá no Destrinchando a Bíblia, ali na igreja onde nós congregamos, na Shalom Cidade Nobre. Tem até uns irmãos aqui da Shalom Cidade Nobre. Deus abençoe vocês. E em 2021, nós partimos para as crianças de 8 a 12 anos, Destrinchando a Bíblia Kids. E em junho passado agora, nós formamos 34 crianças nesse projeto, né? E teve uma procura muito grande. A gente não tem espaço para receber muitas crianças, e a gente também não tem condição de ficar indo para atender outras igrejas. Aí Deus nos proporcionou estar aqui no Instituto Shalom, com a turma Capacitação Destrinchando a Bíblia Kids. Cadê eles? Cadê eles? Eu pedi para levantar a mão, só para dar ponto depois, né? E essa turma Capacitação Destrinchando a Bíblia Kids começou o dia 1º de agosto, forma agora no início de dezembro, com essa ideia de crescer junto. E eu falei com eles que naquela sala, se eles tinham ideia achando que ia aprender, na verdade é eu que preciso mais da experiência deles. Nós estamos juntos ali, aprendendo mesmo, com experiência de outras pessoas vindo de fora para nos auxiliar em outros assuntos, e tem sido bênção demais. Então esse é o projeto Destrinchando a Bíblia, para você que não conhecia, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu não tenho como objetivo aqui, olhei depressa, falei, achei que já estava bem atrasado, mas é o relógio ali, né? Vamos lá. Eu não tenho como objetivo trabalhar aqui muito dentro da teologia da escatologia. Não gosto. Para seminário, não. Agora, numa sala de faculdade teológica, onde você tem lá, exemplo, um módulo de 10 aulas de 3 horas, que dá um total de 30 horas, a gente vai detalhe por detalhe, numerologia, né? Porque a gente tem tempo para trabalhar. Agora, num bate-papo igual esse, né? Eu não tenho como ideia trabalhar os pormenores. É interessante, mas hoje 99% da igreja que quer entender escatologia não é naqueles detalhezinhos. Eu já tenho percebido que a igreja precisa de entender o básico. Não adianta ficar dentro dos números, um monte de coisa, ficar esmiuçando. Se você for comparar a data tal, daqui até aqui tantos anos, e somando com isso, não é isso. 99% da igreja, dos evangélicos, aqueles que querem aprender escatologia, precisa do básico. Tanto que, se vocês precisarem depois, eu tenho todos os textos bíblicos. Tiro foto de livros, de parágrafos, se precisar mando para vocês. Mas o que eu vou trabalhar aqui, eu vou falar um monte de coisas, mas eu não vou ficar lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Eu não vou. Eu vou trabalhar aqui só para mostrar para vocês os pontos em sequência. É só para você sair daqui, uau, comecei a compreender escatologia. Era o que eu precisava. Sabe por quê? Se você entender o básico, queridos, é melhor uma carne moída bem temperadinha do que uma picanha torrada, queimada. Quem entendeu, diga amém. Ok? Eu vou bem no básico, mas é um básico muito interessante. Porque se você precisa depois de texto bíblico, você vai lá no profeta Google e digita lá o texto bíblico que você quer, que você vai encontrar tudo. O que você precisa é compreender a sequência lógica dos fatos. Porque os textos bíblicos, os outros detalhes, isso aí você acha a hora que você quiser. Você só precisa de compreender a ordem das sequências ali. Tá bom? Podemos ser assim? E teremos no final, sempre a gente deixa no final um tempo para pergunta, tá? Para vocês fazer pergunta à vontade. Geralmente esse tempo eu aproveito para vazar, aí vocês perguntam à vontade, né? Sempre separa esse tempo, tá? Então nós vamos trabalhar esta ideia. O primeiro passo, você precisa entender qual que é a sua igreja. Que igreja você é? Aonde você congrega? Tem pessoas que entram numa faculdade teológica,
Aqui no Instituto Shalom, por exemplo, a liberdade de vários alunos pentecostal, alunos neopentecostais. Na verdade, outra coisa que a gente precisa aprender a saber: o que é igreja renovada, o que é igreja pentecostal, o que é igreja neopentecostal, porque começa lá na tradicional, depois é renovada. A renovada que acredita no Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, mas tem uma outra que é chamada pentecostal. Aí tem uma outra que é chamada de neopentecostal. Aí, nessa salada toda, todas elas têm a sua visão teológica dentro de alguns assuntos. Então, aqui no Instituto Shalom, por exemplo, tem alunos de todas as igrejas. Então é bom que o professor já tenha essa ideia e ele trabalha as visões da matéria. Se é sobre salvação, então mostra as visões sobre salvação da matéria soteriologia. Se é sobre batismo, então ensina todas as visões sobre batismo. Se é sobre escatologia, então ensina sobre todas as visões dentro da escatologia. Eu lutei por muito tempo aqui com professores que chegavam aqui e ensinavam a visão dele. Poxa, eu vim de um lugar que eu já tinha uma visão. Eu queria muito aprender as outras. Eu tenho consciência que a matéria não é para ensinar a visão do professor, é para ensinar as visões daquela matéria. Independente se tem aluno ali que é da visão A, mas ele vai aprender a visão B e C. O aluno é da visão B, ele vai aprender da visão A e C. Eu sempre entendo que deve ser assim. Agora eu também respeito. Por exemplo, eu dou aula na ETAD, curso de Teologia da Assembleia de Deus, e a FAETAD, que é a Faculdade da Assembleia de Deus. Lá, alunos da Assembleia de Deus. Eu vou lá, eu só ensino a visão, porque eu sei que lá é os alunos de uma igreja que já tem aquela visão. Eu vou lá e ensino aquela visão. Se eu estou aqui no ITS, que eu sei que tem alunos de várias igrejas, eu vou ensinar as visões. Agora, teve um dia que eu tive a oportunidade de dar aula numa escola tradicional. Aquela escola tem essa visão. Então, hashtag partiu aquela visão. Hoje, aqui nessa imersão, tem alunos aqui que eu imagino que é de várias igrejas. Alunos aqui de igreja tradicional, presbiteriana tradicional, batista brasileira. Então nós não estamos aqui para ensinar a nossa visão. E é bom nós lembrarmos que na questão batista nacional, é bom nós entendermos, a Batista Nacional, ela saiu de dentro da Batista brasileira, e isso já fez esse ano 55, isso mesmo, 55 anos de Batista Nacional. Teve um dia que eu estava ministrando um assunto sobre escatologia, e eu perguntei assim: qual é a sua visão escatológica? E os pessoal ficaram silêncio. E eu perguntei, quando eu percebi a dúvida de me responder qual a visão escatológica, eu fiz a pergunta mais simples: como tinha mais de 200 pessoas lá e 99% eram batistas. Perguntei: vocês são da Batista Nacional ou tradicional? Ainda no meio de muitos gerou porque as pessoas têm mais conhecimento da Batista Shalom, as pessoas têm mais conhecimento da Batista Missionária, as pessoas têm mais conhecimento da Batista Shekinah, da Batista El Shaddai, da Batista Manancial, da Batista Jesus vai lá, mas daqui a pouco está voltando, né? Mas aí, esses nomes Shalom, Missionária, Nova Vida, Vida Nova, Jerusalém, esses Betel, Batista Betsaida, esses nomes são apelidos, esses nomes são nomes fantasia, mas todas elas são Batista Nacional. A Batista Nacional, ela é conhecida como Batista da Renovação, acredita nos dons, porque há 55 anos atrás,
dentro da Igreja Batista Brasileira, você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Porque não adianta você entender tudo sobre escatologia se você não entende que igreja é a sua, a visão da sua igreja. Aí você é de uma igreja batista nacional, que é a igreja da renovação, que acredita nos dons. Aí você entra em choque com um colega seu do trabalho. Vocês não combinam a visão sobre soteriologia, sobre escatologia. Daqui a pouco vocês estão meio brigadinho. Nossa, vigia, irmãos, você está na carne, você é heresia. É porque nenhum dos dois compreende que um é da nacional, que o outro é da tradicional, e que tem visões teológicas diferentes. Então, a Batista Nacional, há 55 anos atrás, é um grupo que estava dentro da Batista Brasileira, que eles começaram a acreditar nos dons espirituais, falar em línguas, dom de profecia. Esse grupo, com o coração já queimando por esses dons, querendo já extravagar, saiu de dentro da Batista Brasileira, é onde surgiu a Batista Nacional. Então entenda que sobre salvação, sobre batismo, sobre escatologia, tem teologias, visões diferentes, né? A mesma coisa acontece com a presbiteriana do Brasil, que de dentro dela saiu um grupinho de irmãos que também passaram a acreditar muitos anos atrás nos dons do Espírito, começaram a querer extravagar. E hoje tem a igreja presbiteriana renovada. A gente precisa de entender isso. Eu não consigo chegar aqui num público de variedades e já entrar nesse assunto sem falar sobre isso. E eu aprendi nos últimos 3 anos para cá, que toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, eu vou falar sobre isso que eu estou falando aqui. Porque depois de falar horas sobre escatologia e chegar perto das pessoas, e eu perguntar, aí, gostou? Não, bom demais, muita informação, mas foi muito bom. E a sua igreja é renovada ou tradicional? Aí faz igual a Chiquinha, não sabe, perdido, está rindo, mas tem um tanto de pessoas, quando você pergunta se é da renovada ou tradicional, não sabem. Eu descobri isso ministrando seminário, não sabem, tá bom? Então entendam que são visões teológicas bem diferentes. Por exemplo, você recebeu um convite para ser professor de escola dominical na sua igreja. Procura saber. Aí a sua turma vai falar sobre escatologia no próximo trimestre. Você que está aqui, você é da tradicional? Então quando for comprar um livro para te auxiliar no assunto escatológico, chega lá na livraria. Eu já falei isso aqui na outra imersão. Chega lá na livraria e fala, olha, eu quero um material sobre escatologia. Infelizmente, os vendedores também não estão preparados para isso. Eles estão só preparados para falar, olha, tem 10 livros aqui, esse aqui está na promoção, é R$ 99,90 e está saindo por R$ 69,90. Aí você também não entende nada de visão teológica da sua igreja. Qual que é melhor, o R$ 69,90 ou o de R$ 99,90? Você vai levar o de R$ 69,90, porque está na promoção. Mas você que é da igreja tradicional, esse que está na promoção é da visão pentecostal. Aí hashtag, o trem vai ficar feio lá. Se tem alguém que é da visão pentecostal renovado, você está querendo dar um estudo bíblico, o pastor te pediu, aí hashtag livraria comprar material. Ah, mostra um livro bom aí que fala sobre plano de salvação. Os vendedores não estão preparados. Ele vai te mostrar o livro que está na promoção aquela semana, e você é da igreja pentecostal. Aí você vai comprar aquele livro. Eu não estou falando que os livros são ruins, todos são ótimos, mas são visões diferentes. Aí você vai ministrar na sua igreja, onde você é da visão pentecostal renovada, e tudo que você fala vai bater, vai apanhar, vai entrar em choque, aí não vai funcionar. Então, primeiro passo, entenda qual é a sua igreja. É batista brasileira? É presbiteriana do Brasil?
É presbiteriana renovada? É batista nacional? Lembra que missionária, Shalom, é Manancial, El Shaddai, Jerusalém, Nova Vida, Vida Nova, isso é só nome fantasia. Essas igrejas são batista nacional. Entendam a visão teológica da sua igreja, seja para todos os assuntos: assuntos sobre salvação, assuntos sobre batismo, assuntos sobre escatologia. Entendam a visão escatológica da sua igreja, para você saber comprar materiais. Entendam isso, mas entendam mesmo, senão vai entrar em choque, tá bom? E aqui, nesse bate-papo nosso hoje, eu não vou falar, eu não estou aqui para falar da visão que eu acredito, estou aqui para falar para vocês das visões sobre essa matéria. Então, se aqui tem pessoas de igrejas diferentes, você vai aprender aqui as visões, amém? As visões. Agora, continua na sua. Se você é da visão A e gostou da visão B, mesmo que você apaixonou pela visão B, a sua igreja é da visão A. Não vai com essa ideia de vou chegar lá, vou abafar, ninguém lá sabe. Não. Seja fiel à visão da sua igreja. Não faz besteira, não faz gracinha. Agora, se o seu pastor, se o seu superintendente te der liberdade, não, tira 10 minutos aí e fala sobre outra visão, é legal, é gostoso isso, mas por favor, você é de uma igreja que não foi ontem que eles começaram a ter a visão A, já tem muitos anos que tem, já tem mais de 100 anos que tem, já tem 60 anos que tem. Então não dá um de super-homem e não dá um de Mulher Maravilha lá. Seja fiel à visão teológica da sua igreja. Quem entendeu, diga amém. Aprender é diferente de querer atrapalhar. É gostoso você, é muito bom você aprender as visões, porque às vezes você está dentro de uma escola dominical ensinando a visão A, que é a visão da sua igreja. Aí um aluno que veio de uma igreja, ele vai levantar a mão e faz uma pergunta. Se você é um professor dedicado, que está por dentro da situação, está por dentro da matéria, seja na visão sobre batismo, ou na visão sobre salvação, ou na visão sobre escatologia, se você é alguém dedicado, a pergunta daquele aluno, essa visão, a pergunta dele não bate com a visão que nós estamos trabalhando, mas eu estou entendendo. Se você conhece, você fala, olha, a sua pergunta ela é de uma outra visão teológica, mas é interessante, é legal, porque essa visão fala sobre isso que é o gostoso. Mas essa lição aqui da nossa igreja, a gente acompanha essa visão teológica, é por isso que nós estamos trabalhando ela. Mas essa visão dessa pergunta sua é muito interessante, não é chique demais, né? A gente gosta muito também de trabalhar sobre essa ideia, mas a nossa ideia, a nossa visão é essa aqui. Talvez aquela pergunta que ele aluno, nem ele sabe que tem outra visão, mas desperta interesse, termina a aula, professor, domingo que vem tem mais? É assim. Agora, o professor negligente, que não dedique ao estudo, não sai disso aqui, e já tem 300 anos que só fica aqui, não, 300 anos também é demais, né? 350 anos que não sai disso aqui. Aí um aluno pergunta uma coisa, não, vou entrar nesse assunto não, porque é demônio. É uma forma dele dizer que ele não sabe, né? É uma forma dele dizer que não sabe. Mas o que é interessante você entender as visões, é porque você ajuda as pessoas. E quando nós falamos de Batista Nacional, você vai encontrar dentro das igrejas Batista Nacional centenas e dezenas de pessoas que vieram da tradicional, estão dentro da Batista Nacional, vieram da católica, estão dentro da Batista Nacional, vieram da Assembleia, a Nacional é da renovação, Batista Nacional não é pentecostal, é da renovação. Aí dentro do Batista Nacional vem um galerão que vem congregar, que da visão pentecostal, e tem um galerão também que vem de uma visão neopentecostal, e está tudo dentro da Batista Nacional. Por isso que é bom entender o que está acontecendo e você saber compartilhar. É por isso que aqui eu prefiro trabalhar
estas ideias, tá bom? E depois os livros. Vai chegar na livraria, infelizmente, os vendedores não dão conta disso. O bom vendedor, um dia eu falei com 3 amigos que é dono de loja: invista nos seus vendedores, nos seus funcionários. E é interessante que esses dias na ETAD, tinha uma aluna na ETAD, que ela escutou isso no seminário, e ela trabalha em livraria, e ela está fazendo teologia. De vez em quando ela manda o WhatsApp. Ela está estudando para ver visões. Ela vende livros sobre salvação. Ela é da livraria, como é coisa boa, vou divulgar. Ela é da livraria Monte Sinai. Sobre salvação, ela está estudando sobre as visões de salvação, para ela saber oferecer um bom produto para quem chega lá para comprar. É tipo assim, você chega lá, eu quero um material sobre escatologia. Sabe o que ela vai te perguntar? Você é de qual igreja? A sua igreja é tal. Olha, então é da visão escatológica A. Aí talvez você também nem sabe. Não sei, eu só sei que eu quero livro de escatologia. Aí é você que não sabe. Mas se você souber, sim, eu quero material da visão da minha igreja. Talvez ele não sabe, mas o vendedor sabe. Olha, então esquece esses livros que estão aqui, vamos focar nesse aqui. Esse aqui é os livros da sua visão. Ou então, você chega, eu quero comprar um livro para presentear um amigo, ele é cristão, e ele é apaixonado com escatologia. O bom vendedor vai falar assim: mas ele é de qual igreja? Aí você fala: ele é da igreja batista. Mas qual batista? Não sabe. Às vezes ele é da brasileira. Se você souber, não, ele é da igreja batista brasileira. Então, esses livros aqui é pentecostal. Agora esse aqui é da visão tradicional, tal. Um bom vendedor vai ajudar bastante. Porque você compra só porque está escrito escatologia. Você presenteia ele também. Aí ele vai começar a estudar e vai começar a disseminar coisas diferentes na igreja dele. Daqui a pouco o pastor, não está legal não, você está tomando uma outra direção. É o que ele estudou. Quem está entendendo, diga amém. Então, por favor, começa no básico. A sua igreja é de qual visão? É essa visão. Então, você entendendo esses negocinhos tudo, você vai saber comprar livro. Ciente que os vendedores não estão preparados para isso, mas você está. Você vai chegar lá e o vendedor vai falar: esse aqui, essa semana, caiu 50%. Meu irmão, que pena. Mas isso aqui é uma visão que eu não preciso. Eu preciso dessa. Aí, infelizmente, o que eu preciso é o mais caro. O vendedor também vai ficar olhando assim. E ainda o vendedor vai contar para um amigo quando você sair: mostrei um livro de R$50, prefiro comprar o de 150, porque ele não sabe o que você está querendo, mas você sabe o que você está querendo, tá bom? Olha, dentro dessa visão, e outra coisa, eu não tenho vergonha se alguém fizer uma pergunta e eu falar: não sei te responder. Anos que eu tenho a facilidade para falar não sei responder. Você nunca vai ver eu ficar tentando só porque eu estou aqui na frente. Eu tenho que ter a resposta? Nunca. São muitas respostas que eu dei assim: legal essa pergunta. Depois me manda um zap, que eu não posso anotar na hora. Eu gostei dessa pergunta. São essas perguntas que eu não sei dar a resposta que tem me ajudado bastante. Me ajudado bastante, mas muito mesmo. É melhor que, porque eu estou aqui, só porque eu tenho teologia, só porque eu estou aqui em cima, eu tenho que ficar tentando titubear para dar uma resposta. Não, é melhor já resumir. Gostei dessa pergunta, me manda no zap, por favor. É mais fácil, mais gostoso, e eu não vou fazer você ir para um caminho errado, porque eu tive que tentar te dar um drible com uma resposta. Então não funciona tentar falar qualquer coisa. Tem um monte de coisas dentro da teologia que eu já estudei, hoje não lembro, e tem um monte de perguntas que eu nunca ouvi, mas todas elas te ajudam a crescer depois. Esse assunto das 70 semanas de Ana de Daniel, se você quiser aprender sobre semanas de anos de Daniel,
você vai ter que voltar lá no Antigo Testamento, tá? Tem que ligar aqui primeiro, tá? Olha, escatologia. Nós não vamos falar nada de o que vai acontecer no período da grande tribulação. Nós vamos falar só o superficial, porque o Apocalipse é a quarta emissão. Você precisa entender a sequência dos fatos, tá bom? A hora que a gente começar a falar algumas coisas aqui, por exemplo, quantas pessoas não gostam de estudar Apocalipse? São muitos, mas são muitos, por causa desses bichos aí. É porque eles nunca quiseram comprar um livrinho desse aqui, ó, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia. Gente, é tipologia, não é esses bichos que vai aparecer. Representam pessoas. E o Apocalipse, cheio de figuras, cheio de simbologia. E a Bíblia toda cheia de simbologia. A Bíblia toda está cheia de símbolos ali, né? Aqui tem livros de várias visões teológicas. Por exemplo, na formatura do Destrinchando a Bíblia, eu fui presenteado com esse material aqui, ó. Nem sei se está aqui o meu amigo Diógenes. Está aqui? Tá não, né? Ele me presenteou com esses materiais aqui, ó. Ministrar a escatologia há uns anos atrás. Quem será o anticristo? De qual país? Será isso? Será da Europa? Será americano? Olha o livro que eu fui presenteado. O anticristo islâmico. Há uns anos atrás não falava sobre isso aqui. Possibilidade de um anticristo ser islâmico. A besta vem do Oriente Médio. Quando um judeu governar o mundo, essa de um anticristo islâmico, a besta virá. Há uns anos atrás ninguém falava sobre isso. Mas, gente, se alguém quiser no intervalo ou no final da aula comprar alguns livros, varia de 600 a 900 reais, tá? Tá bom? Disse que no mercado aí eles procuram, né? Eles pagam mais caro para quem já tem experiência, não é? Se você for comprar um livro desse lá na livraria, vai vir classificado, 60 reais, 70, 80, mas aqueles livros já tem muita experiência, já rodou vários seminários, então tem que ser mais caro. Se você abrir, se você não entender ali, ler um parágrafo, não entendeu, você pergunta, me explica isso aqui, põe no ouvido, não vai ter nada, né? Vamos lá, olha aqui, pessoal, esses materiais são visões. Há um tempo atrás ninguém falava de negócio de anticristo, islâmico. Eu sempre falo que escatologia tem que ser escrito a lápis. Tem que ser escrito a lápis. Porque o tempo vai passando, as coisas mudaram. Exemplo, a CPAD, há muitos anos atrás, o Antônio Gilberto, um cara fera, de 7 em 7 anos vinha um assunto sobre escatologia. Eu creio que até hoje é mais ou menos esse modelo. De 7 em 7 anos os assuntos vão girando, 360. O que estudou alguns anos atrás na escatologia, hoje as coisas já olha com os olhos diferentes. Há muitos anos atrás não tinha um telão como esse para mostrar essas imagens. Eu lembro quando colocou um data show na igreja e o meu pastor saiu do púlpito e foi lá para uma salinha, porque o mundanismo estava entrando na igreja. O meu colega foi apresentar um trabalho de missão nos slides. Não estou criticando o meu pastor, era o momento, faz parte da cultura, a transição. Eu era um adolescente, porque era numa época que não podia ter televisão em casa. Agora tem um negócio desse tamanho. Está entendendo? Faz parte de uma cultura, né? O tempo vai passando. Há muitos anos atrás, no seminário de escatologia, era batido a ideia de
Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras e todo olho verá. Eu era adolescente quando eu escutava isso no seminário de escatologia. Gente, como vai ser esse negócio de todo olho verá? Monte das Oliveiras está lá em Israel, lá na Palestina. Como é que esse negócio que todo olho verá? Quando eu tinha meus 13, 14 anos, que eu fazia seminário de escatologia, era o que rolava, um monte de assunto. Essa era uma das perguntas que a gente ficava doido. Como deve ser esse negócio? Esse negócio é muito louco. Todo olho verá. Monte das Oliveiras. E hoje? Né? Lembra quando o avião caiu na Torre Gêmeas? Quantos anos já tem isso? Né? Mas quando o avião caiu na Torre Gêmeas, o mundo todo viu em décimo de segundo. Quem não viu o primeiro avião batendo, deu tempo de ver o segundo. Já estava avançado. Mas isso já tem quantos anos? O que mudou na internet? Velocidade, facilidade de comunicação, da Torre Gêmea para cá. Querido, lembra que quando o missionário escrevia uma carta para a igreja, a carta vinha a navio, custava chegar. Aí o pastor lia a carta do missionário na igreja, mas a data está lá quando ele escreveu, quase um ano atrás. Hoje, você faz um culto aqui, com o missionário, agora, pregando lá na África, agora, no mesmo tempo. Então falar que todo olho verá, hoje, é bem mais fácil, né? Porque a hora que Jesus pisar lá, vai ter gente com celular vendo, televisão vai parar para mostrar. Então é assim que a gente precisa de entender. Quando a gente for falar sobre a parte do Apocalipse na outra imersão, nós vamos falar sobre essa ideia de, olha bem, a marca do anticristo, 666, sempre foi batido isso aí. Mas e hoje, como é que a gente entende esse 666? Nessa facilidade de coisa que nós estamos tendo aí, ok? Então, essa ideia de escatologia, a trindade satânica, o dragão, o anticristo, o falso profeta, né? O dragão, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra. Essa é a imagem que a gente tem da visão escatológica. Pessoal, a gente precisa de entender as 70 semanas de anos de Daniel. Eu entendendo as 70 semanas de anos de Daniel, eu consigo compreender escatologia. Eu preciso de entender 70 semanas de Daniel. Se eu entender, aí sim, aí eu consigo agora separar, opa, dentro da visão, dentro das 70 semanas de Daniel, agora eu consigo ter uma ideia dentro da visão pentecostal e separar da visão tradicional. Porque quando você olha para as 70 semanas de Daniel, os renovados olham para isso aí, acreditam em uma coisa. Os pentecostais olham para isso aí, acreditam em outra coisa. Os tradicionais olham para essa imagem aqui e às vezes até faz assim, ó. Eu preciso entender, mas todos ensinam as 70 semanas de Daniel. Todos, os tradicionais, os renovados, os pentecostais, todos ensinam as 70 semanas de Daniel. Mas a gente precisa de entender as 70 semanas de Daniel dentro da visão da minha igreja, dentro da visão da outra igreja, para a gente facilitar. Então, olha aqui, o que é? Vocês vão ver que eu não vou ficar aqui falando muitos textos bíblicos, não vou, não é o meu objetivo. Se vocês quiserem depois, tem tudo fácil. Eu preciso que vocês focam, né, na sequência que eu vou mostrar. Para você entender as 70 semanas de Daniel, tudo começa com Daniel. Daniel, o anjo Gabriel fala com ele: seja sábio e entende. Aí eu queria que vocês abrissem sua Bíblia agora, só para efeito de um principal assunto. É o único texto, porque não tem como a gente ficar sem ler ele, para estudar 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo de número 9. Daniel capítulo de número 9. Daniel capítulo de número 9.
Quem achou, diga amém. Daniel capítulo 9, olha aí, a partir do versículo 24. Daniel 9, a partir do 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Esse capítulo 9 de Daniel, versículo 24, 25, 26, olha por favor o versículo 27, desculpa, precisamos de ler o 27. E ele firmará um concerto com muitos, por quantas semanas? Por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 24 ao 27, é o texto base para nós estudarmos as 70 semanas de anos de Daniel. Se eu não entendo as 70 semanas de anos de Daniel, eu não entendo escatologia. Eu preciso de entender escatologia, tá bom? Eu preciso entender escatologia, então eu preciso de entender 70 semanas de anos de Daniel. Pessoal, não confunda jamais 70 semanas de anos de Daniel com 70 anos no cativeiro. Não confunda. 70 anos no cativeiro é uma coisa, 70 semanas de anos em Daniel é uma outra coisa. Vamos relembrar aqui, para eu entender as semanas de Daniel, que são 70, vou bater um papo rapidão com você aqui, sobre bibliologia, para você encaixar nas 70 semanas de Daniel. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vimos os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses 5 livros, conhecidos no grego como Pentateuco, que no hebraico é Torá. Torá significa lei, conhecido como os livros de Moisés. Quem pode dizer amém? Acabou o Pentateuco, Josué assume o comando. Moisés morre, Josué assume. Amém? Por favor, vamos na sequência. A maior dificuldade para entender a escatologia é porque eu não sei por onde começa. É por isso que eu estou voltando aqui. Acabou o Pentateuco, o período da lei, Moisés morre, Josué assume o comando. Moisés não entra na terra prometida, Josué que entra com o povo na terra prometida. Vamos lá. Agora Josué está com o povo na terra prometida. O líder que nós conhecemos no Pentateuco, Moisés. O líder agora que é o cara é Josué. Só que o tempo de Josué vai passando, aí a Bíblia não traz uma referência de um grande líder mais. Amém? Moisés era o cara, Josué, o seu braço direito, agora é o cara. Só que o tempo vai passando, não mostra mais o braço direito de Josué. Josué morre, não tem mais uma figura de um grande líder. Aí entra no período dos
juízes. No período dos juízes, não tem mais um cara que vai pegar o microfone e vai dizer: galera, olha para cá, olha para cá, olha para cá, eu vou para lá, vocês me seguem. Não tem mais esse cara. Juízes, cada um vai para onde o seu nariz está apontando. Os 300 e poucos anos de juízes é isso. Cada um ia para onde o nariz apontava. Dá para imaginar o caos. É tanto que, junto com o livro de Juízes, do lado ali está o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele só está do lado do livro de Juízes, porque aquela história de Ruth, Noemi, aquela história gostosa de ler, Boaz, né? Quantos trabalhos que tem, cultos de mensagens, pregações poderosas sobre Noemi, Ruth, mensagem de casamento, meu Deus é o teu Deus, para onde for eu vou. Ei, você precisa entender que Ruth está do lado do livro de Juízes, porque todo aquele drama na época de Ruth e Noemi, o marido morreu, os filhos morreram, todo esse drama aconteceu justamente nesse período dos juízes. Esse período mais terrível da história de Israel, que é chamado período dos juízes, a história de Noemi e Ruth acontece nesse período. Eles viviam justamente nesse período. É por isso que o livro de Ruth está ali encostado no livro chamado livro dos juízes. O último, passou vários juízes. Como o período dos juízes foi um período terrível, Deus permitia que o inimigo entrava lá, acabava com as lavouras deles. Aí Deus levantava um juiz para guerrear com aquele inimigo. Aí o povo voltava a ter paz. Daqui a pouco Deus levanta outro juiz, daqui a pouco Deus levanta outro juiz. Foram vários juízes que Deus levantava, o Espírito Santo vinha sobre eles, que é o caso de Gideão, que é o caso de Sansão, e vários juízes, que o Espírito Santo vinha naquele momento, o cara tinha sabedoria, alguns tinham força, vencia o inimigo, mas aí o povo voltava a pecar, e Deus voltava a castigar o povo. Este é o período dos juízes. O último juiz, Samuel fazia parte do último juiz do período dos juízes. Samuel fazia parte da transição dos juízes para a monarquia, porque foi Samuel que ungiu o primeiro rei. Qual o nome dele? Saul. Ungiu também Davi. Então Samuel, ele foi o último juiz. Ele fez parte da transição dos juízes para a monarquia. Foi ele que ungiu o primeiro rei, Saul. Agora, Saul, Davi, Salomão, faz parte do período da monarquia. Para eu entender escatologia, eu tenho que entender a sequência da história. Lembrando que, quando o povo sai do Egito para o deserto, qual era o primeiro templo? Tabernáculo. Tabernáculo construído no deserto. Se eu não entendo de templo, eu também não vou entender escatologia. Não vou entender escatologia, porque templo está ligado à escatologia. É tanto que hoje, em 2022, 21 de outubro, está lá o povo de Israel sofrendo. Não tem um lugar para adorar a Deus, para sacrificar um animal. Eles estão desde a era 70 depois de Cristo sem templo. Destruíram o templo deles. Só tem lá o Muro das Lamentações. E eles estão esperando a construção de um grande templo. Então, se não entender sobre os templos, não entende escatologia. O primeiro templo, tabernáculo, construído aonde? Construído aonde? No deserto. No deserto. Então, o povo entrou na terra prometida. Não quer dizer que entrou na terra prometida que agora já chegou o templo. Não, mesmo na terra prometida, o templo que eles tinham era o tabernáculo. O período dos juízes todinho era o tabernáculo. Samuel ungiu o primeiro rei, Saul, era o tabernáculo. Samuel ungiu Davi, era o tabernáculo. Eu preciso saber isso. É tanto que foi Davi que tinha vontade. Era Davi que olhava para o tabernáculo e falava:
Nossa, esse negócio de ficar desmontando, montando, desmontando, montando, não. Eu quero fazer uma casa para o Senhor. Nós já estamos na nossa terra, essa terra é nossa. A gente não é peregrino mais no deserto. Nós estamos na terra prometida já. Vamos fazer uma casa fixa. Aí Deus não permitiu Davi fazer a casa fixa. Quem fez? Quem fez? Salomão. Então, olha o período da monarquia. Saul era o tabernáculo, Davi era o tabernáculo. Quando vem Salomão, o terceiro rei, é ele que constrói o templo. Olha para mim: Saul, Davi, Salomão. O quarto rei, o filho de Salomão, Roboão. É esse Roboão, lembra que são 12 tribos. É esse Roboão que entrou e fez um monte de besteira. Nós não temos tempo para tratar isso aqui. Na besteira que Roboão fez, por causa da besteira dele, houve a divisão das tribos. Por causa da besteira, lembra? Saul, Davi, Salomão, Roboão. Era para dar sequência, o quinto, o sexto, o sétimo e tal, até chegar Jesus. Mas por causa da besteira do quarto rei, Roboão, filho de Salomão, houve a divisão das tribos, norte e sul. 10 tribos ficaram no norte, 2 ficaram no sul. As 2 que ficaram no sul, Judá e Benjamim. Judá é o nome mais forte, então ficou conhecido como a tribo de Judá. Lá em cima ficou conhecido como Israel, embaixo ficou conhecido como Judá. Então vamos lá. Nós estamos agora no período dos reis. Lá atrás, Saul, Davi, Salomão. No início de Roboão, período da monarquia, as 12 tribos. Com a besteira do quarto rei Roboão, houve a divisão das tribos. Agora 10 tribos no norte, conhecido como Israel, 2 tribos no sul, conhecido como Judá. Agora nós precisamos de ficar com o nosso foco, a nossa mente ligada na tribo do sul, que é Judá, porque Jesus vai vir da tribo de Judá. Lembrando que o templo que Salomão construiu o templo, o primeiro templo. Aí passou para Roboão, de Roboão para fulano de tal. Olha bem, todos aqueles reis da tribo do sul, até chegar na época de Jeremias, que foi muitos e muitos anos, qual era o templo? O templo de Salomão. O templo que Salomão construiu, ele durou até os dias de Jeremias, até o dia de Jeremias. Aquela estátua, cabeça de ouro, lembra de uma coisa, preste bem atenção: cabeça de ouro é Babilônia. É a Babilônia que chegou lá na tribo de Judá e levou uma galera. A Babilônia chegou lá em Jerusalém, levou um grupo de pessoas. Estava lá, que nós conhecemos, Daniel, Ezequiel, os amiguinhos de Daniel da cova. Levou esses meninos novos. Eles chegaram, de olho na galerinha nova, perceberam que era inteligente. Não, esses meninos vão ajudar a gente lá na Babilônia. Esses meninos são gabaritados. Daniel fez parte da primeira leva para a Babilônia, a cabeça de ouro da estátua. É aqui que entra a estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, Babilônia. Chegou lá em Jerusalém. Daniel foi levado, fez parte do primeiro grupo. Depois teve o segundo grupo, depois teve o terceiro. Mas quando eles vieram para buscar o terceiro grupo, eles levaram o resto da galera e destruiu a cidade e o templo. Então, por favor, o templo que Salomão construiu na época dele durou todo esse período de todos os reis que passaram pelo sul. E esse templo de Salomão foi destruído pela Babilônia. E o povo agora vai para o cativeiro babilônico. Quantos anos? 70. Eu quero ouvir a voz de vocês, porque está sendo gravado. Aí depois vocês vão ver no Fantástico, okay? O povo foi quantos anos para a Babilônia, gente? Não. Vocês vão entender por que eu estou insistindo com isso. Porque a maior dificuldade em entender escatologia é porque não consegue entender a cronologia da história bíblica. Não confundam 70 anos de cativeiro
com 70 semanas diante de Daniel. O povo foi para Gente, eles não ficaram 70 anos em Babilônia. Não ficaram, ok? Presta atenção. O império que levou eles é a cabeça de ouro, Babilônia. Só que quando eles estavam lá na Babilônia, a Babilônia era os caras da época. A Babilônia que dominava o mundo da época. É o império que levou eles para o cativeiro. Só que foi passando o tempo, Babilônia, a cabeça de ouro, foi enfraquecendo. E surgiu um novo império, 2, Medos e Persas, peito de prata. O Medos e Persas que estava tomando posse de tudo. Daqui a pouco, hashtag Medos e Persas acabou com Babilônia. Agora eu pergunto para vocês, quem está dominando o mundo? Medos e Persas. Agora os judeus que estavam lá na Babilônia, os judeus que foram levados para o cativeiro, eles estão agora sob a tutela de quem? Medos e Persas. Entendam isso, eles não ficaram 70 anos sob o domínio da Babilônia. Quem levou eles foi a Babilônia. Mas agora quem domina o mundo é os Medos e Persas. Gente, preste bem atenção. Um dia, Daniel estava lá na salinha dele, estudando a Bíblia. Ele estava lendo a Bíblia. Daniel estava lendo a Bíblia. E ele estava lendo o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Quando Daniel estava lá em Jerusalém, brincando de bola na rua, com o nariz tudo de catarro, todo sujo de terra, brincando de bola na rua, que a Babilônia levou ele. Quem era o profeta na época que a Babilônia levou Daniel? Jeremias era a voz profética. Esse Daniel que foi levado pequenininho para a Babilônia, é esse que está lendo a Bíblia. É ele que, ao ler a Bíblia, ele lendo a Bíblia, ele assustou. Uau, que isso? Começou a folhear a Bíblia. Ele lendo Jeremias, ele leu aquela passagem que o povo ficaria 70 anos no cativeiro e depois retornaria para a sua terra, Jerusalém. Quando ele viu aquilo, ele começou a mandar mensagem no WhatsApp de todo mundo. WhatsApp, nem tinha WhatsApp naquele dia. Começou a mandar no Face e no Instagram, para todo mundo. Gente, ele ficou loucão, doidão, porque ele estava lendo Jeremias. E quando ele viu que estava escrito lá, que o povo ficaria 70 anos no cativeiro, ele olhou para a sua parede, ele tinha lá um bitelo de um jornal, de um calendário. Ele começou a fazer as contas. Espera aí, já está vencendo 70 anos? Não confunde 70 anos no cativeiro com 70 semanas diante de Daniel. Na verdade, o templo foi destruído 70 depois de Cristo. Aí tem 70 anos no cativeiro, tem 70 semanas diante de Daniel. Gente, Deus, ele é numerologia pura. De Gênesis a Apocalipse é cheio de numerologia. Não é coincidência 70 anos no cativeiro, não é coincidência o templo ser destruído 70 depois de Cristo, 70 semanas diante de Daniel, né? Compra um livrinho que fala sobre numerologia, vai te ajudar bastante. Vamos lá. Daniel percebe que 70 anos findou, e ele espalha a notícia. Mas quando ele descobre que os 70 anos findou, quem era o império que governava? Quem era o império? Os Medos e Persas. Então entenda uma coisa: quem levou o povo para o cativeiro? Babilônia. Quem vai liberar o povo para voltar? É os Medos e Persas. Quando um pregador chega na sua igreja e fala assim: queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Esther. Só dá a gente olhando para um lado assim: aonde está esse livro na Bíblia? Aí o Espírito Santo vai e toca no coração: procura lá no profeta Índice, para ver a página. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de encontrar o livro de Esther? É porque não tem ideia da cronologia da história. Mas Esdras, Neemias, Esther, Zacarias, profeta Ageu, esses personagens tudo tem a ver com o período do peito de prata. Qual o império? Medos e Persas.
Então, se alguém pedir, abra sua Bíblia no livro de Esdras, abra com satisfação. Você já tem uma ideia onde está ali na sua Bíblia, porque você conhece a sequência da história. Esdras, Neemias, Esté, Zacarias, Zorobabel, profeta Ageu. Esses personagens todos têm a ver com o período do peito de prata. Muita gente, é bom lembrar que tem gente que já leu a Bíblia 100 vezes, mas ele não sabe explicar a história de Esté. Tem gente que já ganhou vários brindes por ter lido a Bíblia toda mais uma vez, mas ele não sabe explicar o contexto de Ruth. Então o negócio não é ler a Bíblia toda várias vezes. O negócio, se você conseguiu ler uma vez só, mas você sabe explicar onde está o contexto de Ruth, contexto de Esté, contexto do profeta Ageu, aí vale a pena. Aí vale a pena. Se alguém te perguntar, quantas vezes você leu a Bíblia toda? Uma vez só. Que é isso? Já li 30. Parabéns, continua lendo, vai para 31, 32. Mas não fica sem estudar a Bíblia não, porque uma coisa é ler, outra coisa é estudar a Bíblia. É isso que se torna gratificante. Então, quem levou o povo para o cativeiro? E quem permitiu deles voltar? Os medos e persas. Na verdade não é os medos e persas. Os medos e persas venceu a Babilônia, mas só que um desses dois sobressaiu o outro e ficou mais no governo, ok? Depois vocês vão entender sobre isso. Então, a estátua, o povo agora volta para construir Jerusalém. É aí que entra a história de Neemias, aquele cara, o copeiro do rei, é aquele que experimentava o vinho do rei, é ele que chega, é aquele que olha para ele: cara, você está triste, velho? Que tristeza é essa? E Neemias fala: ô rei, você quer que eu fique mostrando os dentes para você de qualquer maneira? Eu não estou alegre, não, mas por quê? Olha para a cidade dos meus pais, olha para Jerusalém. Neemias estava onde? No cativeiro. Chegou a época dele, copeiro do rei. Você quer que eu fique alegre, rei? Olha para a cidade dos meus pais, sem muro, sem templo. Você quer que eu fique alegre? Comoveu o coração do rei. É Deus trabalhando no propósito. É aqui que começa a ideia do rei mandar carta para todos os depósitos de Patinga, para Neemias passar, pegar tijolo, cimento, argamassa, lata de tinta, e pegar tudo que precisa para a construção e levar. É aqui que começa a ideia de entender 70 semanas diante de Daniel. Sabe e entende, é o que nós lemos, desde a ordem para construir os muros. Não é isso que nós lemos em Daniel 9, amém? Sabe e entende, desde a ordem para construir o muro. O que está dizendo ali? A hora que colocar o primeiro tijolinho lá para levantar o muro, começa a contagem das 70 semanas de anos de Daniel. Quem está entendendo? Diga amém. Se eu não pegar, eu quero ser o mais básico possível. Se você sair daqui, não, pelo menos uma coisa eu aprendi: quando começa as 70 semanas de Daniel. Aí, querido, qualquer seminário de escatologia depois, você vai sentar, vai ouvir, vai desfrutar de tudo, mas se você não entender esse básico, esquece a escatologia. É aqui. Primeiro você entendeu os 70 anos no cativeiro. Daniel percebeu que acabou, já divulgou a notícia. Aí é esse peito de prata que libera o povo. É aqui no peito de prata que você vai entender a história da rainha Esté, peito de prata. A história de Neemias com o muro, peito de prata. A história de Esdras com o templo, peito de prata. O profeta Ageu: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira, peito de prata. Zacarias, Zorobabel, tudo faz parte desse período. Tudo faz parte desse período. Então, olha que legal, eles vão construir. Quando falar em muro, falou em muro, a gente lembra de Neemias. Falou em templo, a gente lembra de Esdras. Vamos lá. Quando falar de muro, lembra de quem? E quando falar de templo? Esdras.
Se eu não entender esses muros de Neemias e esse templo de Esdras, eu não entendo a escatologia. A hora que Neemias, junto com o servente de pedreiro lá, põe mais água, misturou o cimento, misturou a areia lá. A hora que pegou a colher de pedreiro, que pôs na base, pegou o primeiro tijolinho e colocou, começa a contagem das 70 semanas de anos de Daniel. Deixa eu te falar uma coisa para a gente ir para o intervalo ali. 70 semanas de anos de Daniel. Não é semana de dia. A nossa semana tem 7 dias. Mas a semana de Daniel é semana de anos. Então, cada semana tem 7 anos. Cada semana tem 7 anos. Aí depois do intervalo, eu vou ler de novo este texto, porque eu li, eu expliquei para vocês quando é que começa a contagem das semanas de anos, para eu ler de novo, para vocês entenderem, porque nesse texto que nós lemos, está falando de lá, passou 7 semanas, depois passou 62, e depois falou de um terceiro período, para inteirar 70. Como vocês já entenderam quando começa a contagem, aí eu vou ler de novo ali, e vocês vão entender. Mas por favor, um versículo que nós lemos ali, está dizendo assim: e na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Tem pessoas aqui, que a visão escatológica da igreja dele, esse príncipe que está dizendo aí nesse versículo 27, tem pessoas aqui, que esse príncipe é Jesus. Tem pessoas aqui, olhando para mim, que esse príncipe é o capeta. Está entendendo? Eu não estou falando de alguém que entende que é assim e o outro é mais... Não, eu estou falando de um negócio que é totalmente ao contrário. O mesmo versículo, esse príncipe que há de vir, se eu não me engano é o versículo 27 que nós lemos, em uma visão é Jesus, na outra visão é o anticristo. Ok? Então não adianta você ir para sua casa. Eu vou ler Daniel capítulo 9, versículo 24 até o 27, e amanhã lá no meu horário de trabalho, eu vou detonar com o meu colega, vou provar para ele, Jesus aqui no versículo 27, ele vai ficar doidinho. Aí o seu colega vai para casa pensando a mesma coisa, vai ler o mesmo capítulo, os mesmos textos, e vai dizer, eu vou detonar ele com o versículo 27, aí você vai chegar lá, aqui Jesus, aí ele, aqui o capeta. Começou a entender o que é visões? É o que nós vamos trabalhar depois do intervalo. Eu trabalhei agora o básico, a introdução foi sobre questão de igreja, que igreja é a sua, tenta entender isso. Começamos a entrar aqui, eu queria chegar até essa ideia, quando começa a contagem. Aí depois do intervalo, o que eu vou mostrar aqui, vocês vão ver a visão amilenista, pós-milenista, pré-milenista, amilenista. Acredito que o milênio é agora. Pré-milenista, pós-milenista, é essas visões que nós vamos trabalhar, que eu quero que vocês entendam, dentro das 70 semanas de anos de Daniel, amém? 10 minutinhos de intervalo, mas se vocês acharem que 10 minutinhos é corrido, eu compreendo, faz com 8, amém? Vamos ao intervalo, gente?